Olá a todos. Estive um pouco ausente, mas eu vou compartilhar com vocês um sonho. E esse sonho eu creio que ele vai ser um pouco polêmico para algumas pessoas, principalmente para pessoas religiosas, né? Vamos dizer assim, pessoas que não acreditam além daquilo que é pregado, ok? Segundo o meu sonho, eu tive N sonhos esses dias ausente. Então eu vou estar falando o de ontem e também estarei falando 3 dias anteriores. Então eu vou estar falando os sonhos do dia 21 até hoje, que é dia 24, ok? O sonho começou assim. Eu fui levada por um ser e eu acredito que ele é um ser muito poderoso. E esse ser, ele me levou sobre as nuvens. E sobre as nuvens, eu via tudo embaçado, como se você estivesse num avião e o avião só anda em cima das nuvens. Então você vê só as nuvens, você não consegue ultrapassar aquilo. E aí aquele ser me levou e ele falava comigo, presta atenção. E eu prestando atenção. E de repente eu vi uma pessoa preocupada em cortar o seu cabelo. E aí eu olhava e aquele ser me permitia ver e ele falava comigo, ninguém pensa em mim, as pessoas não pensam em mim. E aquela pessoa na qual eu via, realmente ela estava pensando em cortar o cabelo. Ela estava na idade de 16 anos e me mostrou ela querendo cortar o cabelo, só que no nosso tempo de hoje ela é uma pessoa mais velha. Aí eu comecei a ficar triste por aquele ser, porque aquela pessoa não estava pensando nela. E de repente eu comecei a ver vultos, almas. Eu não via corpo, eu via almas, almas e almas, almas. E aquelas almas todas vazias e elas não pensavam naquele ser. E eu comecei a ficar triste por aquele ser, por aquelas pessoas não pensar nela. E aí ela falava para mim que não precisava eu ficar triste. Não precisava ficar triste por ela. E aquilo me deu uma tristeza muito grande. E de repente, eu escutava, como eu estava sobre as nuvens, né? Para mim, eu estava sobre as nuvens. E eu escutava alguém falar assim, ai, ai, como se fosse um ai de dor. E aí, eu. Então, eu escutava aquela pessoa falar ai, ai, aquele ai de dor. E quando eu olhei, eu falei assim, ué, mas aquela pessoa ali sou eu. Eu me via. E eu sabia que era eu. E aí eu falava, mas aquela pessoa sou eu. Que eu tava gritando ai, ai, ai. Aí aquele ser pegou e falou assim, você quer ficar curada? Aí eu falei sim. Aí aquele ser me disse, receba a cura. E eu acordei. Ok. Depois eu tive um outro sonho. E esse outro sonho, ele também me chama atenção, por quê? Nesse outro sonho eu vi um ser muito grande, numa avenida muito larga. E de repente aquele ser, ele tocava um instrumento, que eu não sei dizer que instrumento que era. Eu não escutava música, só melodia. E era como se eu estivesse nas costas dele. Ele era a minha proteção, eu estava atrás dele. E ele conversava comigo telepaticamente, dizia assim, me segue, me acompanha. Eu tinha que ficar seguindo ele, eu não podia me ausentar, me afastar dele. E ele tocando, mas ele conversava comigo por telepatia. E eu atrás dele. Quando, de repente, apareceu uma limusine preta, mas enorme, muito fora dos padrões, essa limusine. E eu ali encantada, e aí eu vi uma moça que, ao meu entender, ela parecia ser filha dele, e ela também estava com um bebê, e ela pegou umas crianças e uma mulher e jogou dentro do carro, colocou dentro do carro rápido, 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 e me colocou também. E aí ela ia falar alguma coisa e o pai dela, rápido, 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 que era esse ser muito grande, esse ser gigante. E aí, de repente, aquele carro sumiu, aquela limusine, aquele carro sumiu.
E eu ali admirada, e aí aquele ser que estava na minha frente, ele estava tocando em direção a um hospital, e eu sabia que era um hospital. E era como se ele estivesse tocando para alguém daquele hospital se despertar e saber que ele estava ali. E eu ali admirada olhando. E aí ele conversando comigo, de repente apareceu um navio, um barco, sei lá o que era aquilo, enorme, e desceu. Só que aquele ser que pilotava aquele negócio, ao mesmo tempo era um navio muito grande, uma arca, sei lá o que era aquilo. Aquele ser chegou todo sorridente, tipo, cheguei. E aí perguntou para aquele ser assim, quem que é para me levar? Aí ele dizia assim, são poucas as pessoas, serão pessoas especiais. E aquele ser, naquela alegria, naquele veículo branco, mas era um veículo branco de arder o olho. Era algo branco de arder o olho. E eu assim, olhando ali, admirada. Aí, de repente, minhas vistas saiu dali e eu continuei atrás aquele ser tocando. E aquele ser conversando comigo por telepatia. Ele estava tocando esse som que eu não sei explicar que som que é, que instrumento que é. E olha que eu conheço um tanto de instrumento, eu não sei explicar que instrumento que é. E eu ali, admirada atrás dele. De repente, enquanto eu estava ali atrás dele, desceu um rolo do céu. Um rolo. Eu não sei dizer para vocês se tem 100, 200, 300, 500, 1000 metros. Eu não sei. Eu sei que eu vi um rolo descendo do céu. E aquele rolo desenrolou para a direita e para a esquerda. Quando aquele rolo desenrolou, ele ficou enorme. Ele ficou assim, uns 800 metros, 1 quilômetro, sei lá, de largura, assim. Ele foi para a direita e para a esquerda. E quando aconteceu isso, eu comecei a olhar e dentro daquele rolo era como se fosse um telão. Ele abriu em forma de um telão e eu vi pessoas do meu passado, vi pessoas que eu já convivi no meu passado, pessoas que eu conheço, pessoas do meu presente, talvez do meu futuro, do que tá por vir, eu não sei. Eu sei que eu vi N e N situações, N e N pessoas. E eu sabia o que ia acontecer, eu sabia. E ali eu admirada, olhando aquilo, e eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia entender o que é aquilo e por que eu estava vendo aquilo. Então, no sonho, eu estava tendo uma visão dentro do sonho. Só que eu estava vendo, eu vi que era um rolo, eu vi o pergaminho, eu vi o rolo desenrolando. E eu ali admirada, e depois aquilo também se ausentou. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que depois desse sonho, eu tive um outro, né? Como sempre, eu tive um outro sonho, e esse outro sonho, ele veio nessa linhagem de algo misterioso, né? E o que tá me chamando muita atenção é que ultimamente eu tenho sonhado coisas assim, diferentes do meu dia a dia. E muitos vira e dizem assim, mas como pode isso? Eu não estou aqui para julgar, não quero que as pessoas julguem aquilo que não tem conhecimento. Adquire conhecimento, não seja pessoas religiosas, não seja pessoas preconceituosas. Adquire experiência, porque isso está sendo um diferencial. E vocês podem escrever, algo muito grande está a caminho. E não é grande no sentido de, oh, não, é algo grande. É algo grande. E só vão permanecer aqueles que o seguirem e o acompanharem. Aqueles que forem para aquela avenida larga, porque era uma avenida muito larga. Eu estava numa avenida muito larga. E, e aquele despertar, aquela insistência do despertar, era para aquele lado mais estreito, que era voltado para o lado do hospital. E quantos estão, aparentemente, achando que a sua vida estão normais, que não estão doentes, estão acabados? Quantos estão enfermos e ainda não têm consciência da sua enfermidade? Quantos têm trocado tudo por esse momento aqui passageiro? Esses são os sonhos. Eu agradeço a todos.